Rapaziada, eu tô tentando encontrar adjetivos para dizer para vocês o que aconteceu ontem. Tá? O Fluminense ele foi roubado dentro e fora de campo. Eu recebi dezenas de relatos de torcedores que foram roubados, assaltados, a caminho do trem, a caminho do ponto de ônibus, dentro do trem. Torcedores agredidos na saída do Maracanã, na rampa do Maracanã. Um senhor, aparentemente, com a idade entre 60 e 70 anos, tendo a sua camisa retirada para não apanhar, sendo roubado. E alguns torcedores rubro-negros ainda tentando impedir ele, não façam isso. E vagabundos querendo que o senhor de aproximadamente 60, 70 anos tirasse a camisa dele do Fluminense. O senhorzinho, cara, o vovozinho. Tá? É absurdo o que aconteceu ontem. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai falar especificamente sobre a arbitragem. A arbitragem, tá? Deixando claro aqui que eu não quero justificar o resultado do jogo pela arbitragem. Eu não tô aqui, esse aqui não é um vídeo de chororô, de mimimi. Eu odeio chororô, odeio mimimi, e aqui no canal a gente não comemora empate com freguês. Então, para mim, o resultado de ontem foi péssimo. O Flamengo jogou, sim, melhor do que a gente. No primeiro tempo, o próprio Diniz admitiu isso, entrou com mais intensidade, entrou numa rotação mais alta, conseguiu anular o nosso ponto forte, os pontos fortes, no primeiro tempo, ok? No segundo tempo, o Fluminense voltou com uma pegada mais forte, uma rotação mais alta, mas aí não deu nem tempo da gente ter certeza se realmente o cenário ia mudar ou não, porque a partir dos 7 minutos nós ficamos com o jogador a menos. E a partir daí, o que o Fluminense fez foi se defender e se defendeu muito bem. Isso é uma virtude, tá? O famoso saber sofrer. O Diniz evoluiu muito nesse aspecto. Até um tempo atrás, mesmo com um homem a menos, a gente já viu isso, ano passado, inclusive. Se eu não estou equivocado, contra o Atlético Goianiense no Maracanã. Quando o David Braz foi expulso, ele coloca o time todo para frente e o Fluminense sofre a derrota dentro de casa. Tem que saber que numa determinada competição, às vezes o empate vale muito mais a pena você segurar o empate do que tentar a vitória, sair atacando igual um maluco e acabar sofrendo uma derrota, sofrendo uma goleada. Então o Diniz ele tem muitos méritos naquele jogo de ontem e o nosso time também, pela entrega, pela dedicação. Agora, rapaziada, não tem como deixar passar batido o que vem acontecendo nos últimos Fla-Flus, tá? Eu sei que o foco hoje tá no Daronco, que eu até elogiei aqui ontem, inclusive pedi desculpas por isso na live, porque eu tinha falado que ele não era dos piores. Ele é dos piores, ele é tão ruim quanto todos os outros. Mas o que aconteceu ontem foi um recorde mundial. O Fluminense ontem, anotei aqui para não falar besteira. Ou melhor, eu vou colocar na tela. Esses dados aqui que eu vou colocar agora são do OneFootball, tá? Esses dados aqui, ó. Então, se você puder baixar o aplicativo, vou até colocar aqui, ó. Se você puder baixar o aplicativo, vai aqui no primeiro link da descrição, baixa que tem esses dados aí e muito mais sobre o jogo de ontem, tá legal? Mas vamos voltar aqui, ó. Recorde mundial. 22 faltas cometidas. E, ó, como dá pra ver aqui, ó, nenhum cartão amarelo. Eu acho que isso não deve ter acontecido na história do futebol mundial. Aí você deve estar se perguntando assim, não, André, mas foi sem querer, né? Não foi falta, foi sem querer. Assiste esse vídeo aqui do zagueiro Léo Pereira. Como o Fluminense tem a posse, como você acaba de destacar, posse muito boa, o Flamengo tentava primeiro marcar, roubar a bola, mas no momento em que o jogador do Fluminense conseguisse passar, né, o toque de bola, vocês fizeram um rodízio de faltas para matar a jogada ainda no campo de defesa do Fluminense, e eles tiveram muita dificuldade para sair, seja na marcação ou com esse rodízio de faltas. Foram 14 faltas do Flamengo no primeiro tempo contra 3 do Fluminense. Isso também era uma estratégia de jogo? Eu acho que, para mim que sou zagueiro, posso falar um pouco, eu vou para tirar a bola, se eu não tirar a bola eu tenho que fazer a falta, o cara não pode passar por mim. É isso que eu tenho na cabeça e hoje a gente foi bem definido, que a gente tinha que roubar a bola, se a gente não roubasse, a gente tentava fazer a falta ali, mas quando a gente vai jogar contra as outras equipes é assim também, a gente passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários, eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Será que quando os adversários fazem com vocês, será que eles não são punidos? São punidos, né? Vídeo jogo do Bahia,
que teve 2 jogadores expulsos, um justamente, por quê? Pelo excesso de falta, assim como vocês fizeram, e o outro por simulação. Bom, simulação, a Globo tá perdendo um grande ator para as novelas, né? E jogadorzinho asqueroso é esse tal de Gabriel Barbosa. Contra o Bahia, numa simulação, ele conseguiu uma expulsão do jogador do Bahia, simulando uma agressão no rosto. Ontem, no jogo do Fluminense, o Manuel nem encosta nele, ele faz a mesma coisa. Bota a mão no rosto, começa a rolar. Ou seja, parece um frango, uma galinha no chão, se debatendo todo. E é um jogador maldoso. Vejam o que ele fez com o Paulo Henrique Ganso no jogo de ontem. Olha isso aqui. No vídeo dá para ver muito claramente que ele pisa de forma proposital. Esse pisão foi proposital. Esse cara é ruim, ele é maldoso. Ele poderia ter quebrado a perna do Ganso aí, causado uma lesão na panturrilha do Ganso, na perna do Ganso. Dá para ver nitidamente como é que ele troca a passada para poder pisar de propósito. E aí eu pergunto a vocês, o Daronco pode não ter visto, mas foi nos cornos do Bandeira. Foi na cara do Bandeira. E VAR. Para que existe VAR? Para que existe... Senhoras e senhores, para que existe o VAR se ele não chama o árbitro para rever uma situação como essa aqui? Ele é maldoso. Esse levantar o braço já é um grande indício. Como que, ó, não fiz nada, hein? Vou lá e pumba, pisa, quebra. E absolutamente nada aconteceu depois desse lance. Rodízio de faltas, rodízio de porrada, o Léo Pereira dando risinho. A impressão é que dá... Eu não gosto de levantar teoria da conspiração, nem nada, tá? Mas a impressão que dá é que eles já sabiam que eles poderiam bater. E não é falta, tirando esse lance aí, não foi que eu me lembre, não foi nenhuma falta violenta, nenhuma falta criminosa do Flamengo, não. Era pra parar o jogo mesmo. Aquela pancadinha, aquela faltinha boba, porradinha embaixo, derruba aqui, derruba lá, empurra aqui, empurra lá. E no total foram 22 faltas e nenhum amarelo. Como o Léo Pereira falou, os adversários fazem isso com eles, mas são punidos e são expulsos, né? Já quando é com vocês, repito, a impressão que deu é que os jogadores do Flamengo já entraram em campo sabendo que poderiam fazer o rodízio de porrada e que nada aconteceria. Arbitragem desastrosa do seu Anderson Daronco. Não vou nem questionar o lance da expulsão do Felipe Melo, não, hein? Não vou nem questionar, porque foi justa. Mas falar em justiça, a gente tem que conversar. É por isso que eu falei, a situação é muito maior do que o Daronco, na minha opinião. Tá? E eu fui alertado por um seguidor nosso aqui, chamado Marcelo Rocha. E ele falou o seguinte, né? Ele me alertou realmente e pontuou erros nos últimos 4 Fla-Flus. 4. Com árbitros diferentes, com outros árbitros. Então entendem como nós estamos jogando e lutando contra um sistema? É o famoso, o sistema é foda. Desculpem o palavrão. Vamos lá. Primeiro Fla-Flu dessa sequência, tá? Ou seja, o 4º. Gabriel Barbosa era para ter sido expulso com 20 segundos. Pontapé no André e depois chutou a bola no mesmo. André, que ainda estava no chão. Rolou a bola, lembra desse lance? 30 segundos. Ele dá-lhe uma pancada do André, chuta a bola em cima do André e ele fez de propósito, depois ele admitiu isso. Que ele fez aquilo para poder incendiar o time dele, para mostrar que se ele, atacante, estava firme na marcação, os outros tinham que estar também. Foi punido com cartão amarelo. 30 segundos de jogo, ali era lance para vermelho de cara. Aquilo foi agressão, tá? Segundo, primeiro jogo da final. Léo Pereira faz uma falta por trás do John Arias. Idêntica à do Felipe Melo ontem. Idêntica. Último homem, o Arias ia em direção do gol, assim como o jogador rubro-negro ontem também ia, tá? John Arias, e sendo o último homem, era para ter sido expulso e só recebeu o cartão amarelo e o VAR não chamou o árbitro para rever o lance e mudar a cor do cartão, igual fez ontem no caso do Felipe Melo. Galera, foram lances idênticos. Eu recebi uma montagem com os 2 vídeos rolando ao mesmo tempo, assim. É porque eu não posso colocar por causa de direito de imagem, tá? Mas o lance é idêntico. Felipe Melo foi justamente expulso ontem. O Léo Pereira
também era para ter sido nesse jogo, tá? O terceiro erro foi o Pedro. Ele pisa no Ganso, mais uma vez o Ganso sofrendo pisão, lance idêntico ao do Samuel Xavier, que foi expulso, e nem amarelo ele levou. Lembra que o Samuca foi expulso no primeiro jogo da final por um pisão? Exatamente, o Pedro fez idêntico com o Ganso e nem amarelo levou. E o quarto lance foi que o de hoje, né, quando o Gabriel Barbosa pisa no Paulo Henrique Ganso, e aí eu vou colocar a imagem aqui mais uma vez para vocês poderem ver, e tá muito claro na mente de todo mundo, tá? Que não tem justificativa para defender o que aconteceu ontem no Maracanã. Então, o time do Fluminense sofreu dentro de campo e a sua torcida sofreu fora dele. Uma infinidade de relatos de torcedores falando que não voltam mais a um Fla-Flu devido à violência que sofreram, tá? Povão. A gente não tá falando de briga de organizada. A gente tá falando de uma organizada de torcedores rubro-negros, não sei nem se é de organizado ou se é o povão deles mesmo, também não sei, agredindo torcedores tricolores gratuitamente, ao ponto de um senhor de cabelinho branco, de cabeça branca, ter que tirar a sua camisa. Torcedores rubro-negro né? Houve uma intervenção ali para tentar evitar. O vídeo é curto, não mostra se ele tirou ou não, mas pessoas agarrando ele e mandando ele tirar a camisa. É o fim dos tempos, é o fim do mundo. Aonde nós vamos chegar? Em relação ao VAR, eu vou aguardar o posicionamento do Fluminense. Se o Fluminense vai fazer um ofício, uma nota, se vai a CBF pedir alguma punição ao Daronco, alguma revisão na situação que aconteceu ontem, porque por mais que eu ache que nada vai mudar e daqui a 3, 4 rodadas o Daronco vai apitar o nosso jogo de novo, um recorde mundial como esse, 22 faltas e nenhum cartão amarelo, sendo 13 ou 14 somente no primeiro tempo, não pode passar em branco. O Fluminense precisa se manifestar. Seja na imprensa, seja na CBF, não interessa. O que ele não pode é ficar calado e aceitar isso como erro comum. Eu vou além. Não foi o Daronco. É o sistema. Eu acabei de relatar para vocês aqui 4 Fla-Flus, 4 erros de arbitragem gravíssimos contra a gente. Isso não pode continuar. Isso tem que parar. Eu tô aqui fazendo minha parte. Faça de vocês também. Deixem o like, compartilhem esse vídeo para geral. Marquem as redes sociais do Fluminense. Peçam para fazer alguma coisa. Nós somos o Fluminense. A torcida do Fluminense ela tem que se manifestar. A gente não pode ficar calado. Então eu estou usando aqui o alcance do nosso canal para poder levar isso aí o mais longe possível. Tá? Teremos mais um Fla-Flu. Segundo jogo válido pela Copa do Brasil, oitavas de final. Vale vaga nas quartas. Vale a classificação. Vai valer um título nacional lá na frente. Vale milhões e milhões e milhões de reais. Nós teremos mais 2 Fla-Flus pelo Brasileiro. E ainda poderemos ter mais 2 Fla-Flus pela Libertadores. Se isso não parar agora, o que vai acontecer com a gente lá na frente? Fica com Deus, pessoal. Forte abraço. Saudações tricolores e sem risinho. Tem motivo nenhum para rir hoje.